A reportagem exclusiva produzida pelo repórter William Souza, da Rede Massa de Maringá, mostrou que o vereador Maninho, do PDT, teria faltado em uma sessão da Câmara para participar de uma licitação de um certame da Prefeitura de Paissandu. O vereador foi alvo de polêmicas no ano passado e cogitava-se a expulsão dele do partido por infidelidade partidária, por votar em desconformidade com algumas pautas de costumes que estão previstas em estatuto do PDT, que tem uma tradição um pouco mais progressista. E aí, Rigon? Maninho, que votou contra nome social, então o certo seria chamar ele de Christian, né? Mas Maninho ele vai ser o novo, eu esqueci, do vereador mais votado de Maringá há umas 3 eleições. Hoje ele é dono de uma casa noturna muito famosa, dá cerveja de graça, costela de graça. Mas ele vai ser aquela decepção. Ele fez mais de 2.000 e poucos votos. Ele fez muito voto, né? O pessoal conhece ele por ser dono de um açougue. Mas no papel que ele apresentou para a Justiça Eleitoral, ele é dono de uma transportadora. Aí, de repente, ele deixa de ir à Câmara de Maringá para participar de uma licitação de venda de carne em Paissandu. É muito estranho. Para que ele foi numa campanha, então? Se você tinha obrigação sua, tem que ir 2 vezes só por semana para ir. Ele preferia o trabalho, então fica trabalhando. E cá entre nós, ele andou confessando para algumas pessoas que estava cansado, que achava que a política ia ajudar ele no serviço dele, que pelo contrário estava prejudicando. Tanto que o açougue que pertence ao irmão dele chegou a ser fechado pelo sistema municipal, né, de inspeção municipal. Agora, essa licitação foi de quase R$500 milhão. Às vezes, 463. Até, de repente, ele consegue, né, mudar de ideia e não desistir. Porque estavam falando que ele iria renunciar, né? Eu acho que o senhor deve ter ouvido essa conversa. Ele poderia renunciar para o Daí Fogueteiro assumir, e estavam, inclusive, em acordos finais para isso acontecer. Mas é reprovável completamente o que ele fez. Ele reclamou hoje no áudio que eu ouvi. Ele está muito chateado com a matéria que fizeram. Inclusive fica o convite para o vereador, se quiser bater um papo aqui com a gente, explicar, sentar, mostrar um pouco das proposições e essa situação toda, o convite está feito, a bancada está aberta, a gente entra em contato, pode entrar em contato com a gente também, enfim, o espaço está sempre aberto para você manifestar as causas, porquês de tudo. Cobrança, inclusive, do pessoal do Conjunto Carina sobre esse posicionamento dele. Okay. Ele representa o pessoal e tem que estar lá. Já emenda aí, francês, essa postura. Tem que estar a postos, né? Nós já temos poucos vereadores. Quando o vereador vai cuidar dos negócios particulares, tudo bem que ele é empresário, se justifica, é o pão de cada dia dele, mas ele também ganha na Câmara e ganha do cofre popular, né? Ele tem que honrar o compromisso assumido, primeiramente. Honrar o compromisso assumido, depois os negócios. Ô, Francês, essa questão aí uma coisa é você estar com um atestado, ter algum problema de saúde, você ter algum problema particular de ordem familiar, talvez, algum parente ficou doente, tá com algum problema, você tem que dar algum suporte, é compreensível, né? Agora, não deixa de ser. É como se, por exemplo, eu tenho algum estabelecimento que funciona de uma academia e deixo de ir na sessão da Câmara para dar suporte para algum aluno numa academia, né? Pode-se dizer isso, Francês? Eu, como cidadão, eu não vejo desculpa para ele, não. Ele tem compromisso assumido com mais de 2.600 pessoas. Isso é prioritário, isso empenhou o nome dele. O voto vereador é voto pessoal, não é voto comprado como alguns deputados fazem, não. O voto vereador é voto pessoal, olho no olho. Isso aí o vereador tem que honrar. Ok. Professor Itamar. Bem, eu acho que o fato do vereador Maninho ter faltado à Câmara para cuidar também dos seus interesses em Paissandu é um erro de gestão, inclusive, da vida pessoal, né? Eu não o conheço, nunca vi nem na feira desentortando banana, mas ele deve ter problemas de gestão pessoal, porque acompanhar uma licitação, você manda alguém, você não pode ter uma empresa e você ser o único a resolver isso, né? Então, eu acho assim, que ele atrapalha a vida de político dele com esse ato.
No entanto, né, não se trata de uma coisa grave como se fosse um ato de corrupção. Então, acho assim que um cara deve ser um cidadão bem atrapalhado na vida pessoal, mas isso não caracteriza a desonestidade, não caracteriza corrupção, né? Então, acho que nesse mundo de políticos tão problemático do ponto de vista moral, né, do dinheiro alheio, esse ato é feio, sim, mas é um dos menores. E aí, Celestino? Eu vou na linha do professor Itamar, porque quanta corrupção na política, né? E a gente vê o vereador Maninho, que ajuda tanta gente, né, num ato falho. Eu acho que cabe explicação, talvez. Não sei se você entrou em contato com a mesa diretiva da Câmara para checar se ele pediu a licença para ir, né, participar dessa licitação, porque às vezes a licitação ela tem horário para começar e horário para terminar, né? Às vezes ele teve que participar e atrasou alguma coisa lá, e aí não deu tempo, foi em Paysandu aqui do lado, foi checado, ver se ele pediu licença. Ele teve descontado o salário, mas a questão não é essa. Primeiro que a firma não é dele, né? Não é da firma da esposa dele, ele podia mandar qualquer outra pessoa para representá-la, né? E outra coisa, se ele for servidor público, e isso está no regimento interno da Câmara, na lei orgânica, se o servidor público se eleger vereador e no mesmo horário tiver sessão, ele tem que optar. Ou ele é servidor, licenciado, ou é vereador. No caso do vereador, que não é funcionário público, a obrigação dele era estar na Câmara naquele horário. Outra coisa, em relação à expulsão dele do PDT, foi bem claro, a vereadora Ana Lúcia, né? Porque o Maninho, ele escolheu um partido que ele julgava que ele se elegia mais fácil, né? Mas ele é de direita, ele é bolsonarista. Então, por isso, a perseguição dentro do partido. Mas você acha que essa perseguição, por exemplo, se a gente tem uma ala de bolsonaristas e vota contra tudo que prega o presidente, por exemplo... Hoje, ele não votou contra o partido, ele só votou... Não, ele votou contra o partido. Não. Ele votou contra o partido. As diretrizes do partido. Sim, né? As diretrizes do partido. Mas ele é um aliado do prefeito. Não, mas depois ele pipocou. Tudo que ele falou que era Bolsonaro, ele falou que não era mais, que ele foi lá pedir desculpa pro presidente estadual do PDT. Então é um sujeito assim também que é outro, que você tirar a foto do perfil, é difícil de aparecer. E ele me lembrou o Wellington Andrade, o mais votado, mais de 4 mil votos, e sumiu da política porque ele se decepcionou. Às vezes a pessoa na política, francês, ela não tem estrutura emocional, acha que a política vai ser uma coisa, e não é, muitas vezes não é. Ela exige demais do cidadão, ainda mais do cara que é empresário, né? E Humberto Henrique. Exatamente. Mas esse tinha moral demais. Mas em relação ao Wellington e o Maninho, tem um abismo, né, de caráter, de cultura, tudo. O Maninho é uma pessoa solidária, né, ajuda bastante pessoas. São profissões diferentes, né, um do outro. Então não dá para fazer uma comparação. O Maninho é uma pessoa do bem, uma pessoa gente boa mesmo. Eu acho que cabe aí uma justificativa, até trazer ele aqui, ou ele gravar um áudio a respeito disso, o porquê, se ele está desiludido com a política, ele que abandone, deixa o fogueteiro assumir, que está mais preparado, está mais tarimbado a isso, né? E vai cuidar das suas empresas, Maninho, né? E vai, Corinthians, você é um corintiano como eu e o Vitor, então mas estamos dentro. Só espero que não voltem os fogos, né? Isso mostra que muita gente não está preparada para ser político. Porque você vira político, você se torna uma pessoa pública. Esquece. Cobrança é obrigação de quem votou, deixou de votar. É obrigação de quem paga o salário do sujeito. E quem cobra geralmente não é amigo, é inimigo mesmo, é opositor. Faz parte, tira a terra embaixo dele.